Eu estou muito empolgada de estar nesse evento, tem muita energia, inovação, novas tecnologias e muito obrigada a todos por estarem Não. aqui. Ah, pronto. Eu tenho os outros painelistas comigo, Guto, do Banco Itaú. Se você pudesse apresentar e falar sobre os ativos digital e o que interessa a você e os projetos dos quais você está trabalhando. Obrigado, Gomati. É um Thank prazer estar you, aqui. Obrigado, Gamati. Oscar. Obrigado a todos que estão aqui no painel. Sou Guto Antunes, Head da Digital Assets, com passagem tanto em TradFi por 20 e poucos anos e também pela nova economia digital, mundo pela Crypto Economy. E hoje eu estou liderando uma comunidade de 60 profissionais que estão dedicados a desenvolvimento do blockchain, a essa nova geração digital que a gente tem hoje e como que a gente traça a ponte definitiva entre o novo mercado digital e o mercado tradicional, né? Como que a gente cria esse novo legado juntos. Queria agradecer a todos pela presença e obrigado novamente. Muito obrigada, Guto. Agora eu vou pedir então ao Oscar para se apresentar um pouco e o seu papel na sua organização. Bradesco. Boa tarde a todos. Eu sou Oscar, eu estou na organização Bradesco há 20 anos. Conheço bem a cultura do banco, passei pelas áreas de tecnologia até chegar na área de inovação. E hoje aqui no Bradesco eu estou ajudando o banco a escalar o assunto de ativos digitais para toda a organização, sendo puxado aí pelos projetos do Banco Central, iniciativas internas nossas e toda a tecnologia que está evoluindo aqui no mundo cripto. Muito obrigado, Oscar. Então, eu trabalho com o grupo na TADA Consulting Services, trazendo soluções para os ativos digitais, principalmente as moedas digitais do Banco Central. Nós trabalhamos com as empresas do mundo todo e eu tenho uma honra muito grande de estar aqui. Como você sabe, as moedas digitais dos Bancos Central. Então, qual é a necessidade de uma moeda digital para o Banco Central? E, uma vez que nós temos outros mecanismos de pagamento, quais são os impulsionadores? Guto, você pode falar dos objetivos e que os bancos centrais estão fazendo, com as moedas digitais dos bancos centrais. Você pode, dar a sua visão, Guto? Obrigado, Gomati, novamente pela pergunta. E o curioso aqui é algo que a gente tem que olhar a razão dos bancos centrais estarem olhando isso, que é uma mudança geracional. A gente teve há 10 anos atrás uma geração que nasceu swiping, como a gente chama, que pegava o celular e já passava o dedinho, ia na televisão, tentava mexer na tela com o dedo. E agora a gente tem uma geração que é a geração tokenizada. Ela já vem com essa preparada para entender o valor de um token. E a partir da criptoeconomia, a gente vê essa geração usando instrumentos, stablecoins, como a gente chama aqui, moedas estáveis, para fazer trocas e começar a interagir com ambientes descentralizados, com o DeFi, como a gente já ouviu falar em alguns casos aqui, que são os aplicativos, as finanças descentralizadas e que essas moedas acabam sendo o veículo para você conseguir acessar esses pagamentos. Os bancos centrais olharam esse movimento sociogeracional e começaram a estudar uma nova infraestrutura para o mercado tradicional e como o benefício desse novo caminho, desse novo rail, poderia adicionar ao nosso dia a dia, facilitar um pouquinho mais o que a gente tem aí hoje já disponível. Lembrando aqui que, falando no Brasil, nós somos um dos bancos centrais mais evoluídos no tema de moedas digitais, de moedas de bancos centrais, as CBDCs, e a gente tem sido muito positivo com os testes que têm sido realizados agora e o caminho que a gente vê de agora em diante. Fantástico, muito obrigada.
Eu gostaria então de perguntar ao Oscar para a perspectiva então do atacado, quais são os drivers, as vantagens das moedas digitais dos bancos centrais, a perspectiva do varejo e do atacado, qual é o valor das moedas digitais? Minha visão, em cada país, eu acredito que a CBDC vai encontrar um ponto importante para fazer diferença no sistema financeiro, né? Em alguns países, ela vai ser mais importante para inclusão financeira, outras para automação, outra para cross-border payments, né? Então vai variar, né, a adoção e como vai adotar, né? E provavelmente mais para frente essas estratégias podem convergir numa rede cross-payment, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente está num excelente caminho, no sentido que a gente está num processo muito consistente, muito aberto, muito transparente, né, onde está tudo sendo debatido pela sociedade, né? O nosso Banco Central está fazendo um belíssimo trabalho. Agora a gente chegou num ponto de um piloto, né, e onde o foco para a gente vai ser todas as operações envolvendo Delivery versus Payment, né, com Smart Contracts, uma CBDC de atacado. E com certeza a gente vai ter sucesso e o ano que vem, 2024, vai ser de novas descobertas. Então, com certeza aqui, né, aqui no Brasil, a gente vai dar um passo na frente, né, com relação ao redor do mundo. E com certeza vão gerar muitos aprendizados aí, até para todos os outros países. Muito obrigada. Para os pagamentos transfronteiriços, há muito interesse por muitos países. Você falou, Guto, sobre as novas gerações em relação à tokenização. Quais são os aspectos que você considera ao desenhar, então, essas moedas digitais para essa geração mais jovem? Como eles fazem os micropagamentos e que conceitos você analisa? Seria bom você falar sobre a acessibilidade e escalabilidade. Muito boa essa pergunta. O que está sendo testado hoje pelo Banco Itaú junto ao Banco Central, junto ao Bradesco aqui como nosso parceiro, dentro do acordo técnico de cooperação da FEBRABAN, são exatamente esses pontos que a Gomat citou aqui, que é a questão de escalabilidade, privacidade e qual rede que deve suportar toda essa nova infraestrutura de mercado. Muito se fala aqui, muito se pergunta em qual ponto que a gente está hoje com o Banco Central em relação a esses testes, né? Nós estamos iniciando esses testes para que se entenda exatamente o caminho que a gente vai tomar da CBDC, né, do Real Digital, o projeto do Real Digital que está super em hype aí na mídia, para a gente saber qual vai ser o uso de caso real que a gente vai ter. Como o Oscar citou aqui, a gente tem um mundo aberto aqui, seja para o atacado, seja para o varejo. Nesse primeiro momento, a nossa visão no Itaú é que isso vai ser testado no ambiente de Delivery versus Payment, no atacado, para a gente conseguir ver exatamente esse ponto, se a gente consegue manter privacidade e escalabilidade da rede, né? Agora, o que a gente gosta muito do que o nosso CEO, Milton, fala, né? O que vai definir o valor da tecnologia, o valor de um produto, são os nossos clientes, né? São os usuários, somos todos nós aqui que vamos trazer um novo hábito digital para conseguir usar essa tecnologia. Então, ao longo desses próximos 2 anos, com certeza nos casos de uso que nós vamos testar aqui juntos do Banco Central, a gente vai estar acompanhando também o que está vindo também do dia a dia dos nossos clientes para adaptar essa nova tecnologia. Então, vocês vão tornar essa tecnologia acessível para o público em geral, e vocês vão ter a disponibilidade 24/7 e essa tecnologia e essa escalabilidade, tanto no varejo quanto no atacado, certo? Bom, Oscar, eu gostaria de te perguntar como
você considera a inclusão financeira nessa perspectiva dos CBDCs? Eles têm uma importância aí em relação aos bancos? Como você assegura que os CBDCs vai dar oportunidade para cada cidadão ser parte do sistema financeiro? A inclusão financeira é um assunto bem debatido aqui no Brasil, né, com diversas iniciativas, né, às vezes não relacionada com CBDCs e real digital, um assunto muito tratado e de muita preocupação aqui no nosso país, né. CBDC pode trazer, né, num futuro, não agora, né, mas é uma peça que pode estar faltando aqui nos nossos programas de inclusão. Tá? Mas eu acredito que esse assunto aqui está mais evoluído, né, e que atualmente o foco da nossa CBDC está mais voltado para o atacado nesse primeiro momento. Tá? Mas esse assunto é muito bem tratado aqui. Então, algumas das preocupações em relação ao anonimato, essa forma digital de cash. O cash é anônimo e tem muitos aspectos de privacidade. Como nós podemos, então, resolver esse problema? O Banco Central, Oscar, como vocês lidam com a privacidade nos CBDCs? Mas com certeza a privacidade é premissa, né, para qualquer sistema financeiro. Né? Então, quando a gente lançar o Real Digital, com certeza todas as questões de privacidade vão estar muito bem esclarecidas e muito bem colocadas para o público em geral. A gente não pode perder a perspectiva que realmente é um desafio tecnológico, não é um desafio fácil, né? Pesquisas estão sendo realizadas, mas é nesses momentos que uma entidade ou alguém toma um pé à frente, né, para tentar resolver o problema, é que as pessoas se juntam realmente, as mentes colaboram para chegar numa solução. E fora o aspecto regulatório, né, tem todo o aspecto aí da população mesmo, né, e com certeza esse é um dos focos principais, né, além, como o Guto falou, da descentralização, da programabilidade, né, privacidade realmente é o ponto mais importante do nosso piloto nesse momento. Sim, eu acho que há alguns experimentos que estão sendo feitos globalmente em como manter o anonimato e a privacidade dos dados e do cliente. Há regulamentos que precisam ser mudados para fazer isso acontecer. Então, a maioria dos bancos centrais e comerciais também estão focados neste aspecto. Eu tinha uma pergunta para o Guto aqui. Que tipo... Vocês já têm o Pix no Brasil? E por que vocês precisam de um outro canal como o CBDC para os pagamentos? Vai muito. Essa é outra pergunta muito interessante aqui que a gente tem discutido também no nosso dia a dia na comunidade de Digital Assets, no Itaú, e também dentro do acordo técnico. O que a gente acha aqui é que em relação a onde vai ser utilizado, o Pix, ele é um caso de sucesso mundial, né? A gente já tem como meio de pagamento o Pix, que funciona muito bem para todos nós, em todas as regiões do Brasil, e ele dá o que o Oscar falou aqui, que é essa acessibilidade financeira para um meio de pagamento instantâneo, tá? Se a CBDC, se o Real Digital vai ser o Pix no futuro, o tempo e o hábito vai dizer se esses dois rails de pagamentos vão se interconectar após todos esses pontos aqui que a gente comentou, teste de privacidade, escalabilidade, etc. Mas a gente vê isso no futuro. Como o Oscar citou aqui, a gente está vendo muito operações de atacado nesses primeiros testes que a gente tem feito junto ao grupo de trabalho. Tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo prático para todo mundo aqui. Imagina que você tem o seu dinheiro lá no Banco Itaú, no Banco Bradesco, o seu dinheiro físico, hoje ele já é digital, você entra na sua conta, ele está lá, tem R$1. Só que você quer comprar, por exemplo, um token, um investimento que está tokenizado numa outra plataforma. Como que você acessa esse meio de pagamento? Você não consegue acessar pelos veículos tradicionais que já estão no banco, você tem que criar uma moeda digital, você tem que migrar da sua moeda real, fiduciário, que a gente diz aqui, para o real digital, que é esse grande projeto que a gente está participando aqui.
A partir do momento que ele se torna real digital, você tem essa interconectibilidade que a gente comentou aqui, Gomati, de poder transferir de uma carteira digital X para uma carteira digital Y, potencialmente 24/7, tá? Que é o que a criptoeconomia traz nesse exemplo. Então ele democratiza também o acesso ao investimento no futuro, né? Potencialmente democratiza e dá o acesso a uma nova plataforma seja de investimento ou seja de pagamento num futuro próximo. Tá? O que a gente vê em relação ao uso, para onde vai, de novo, são os clientes que vão falar e é o hábito da população que vai dizer. O importante é, neste momento, a gente deixar esse rail preparado para que a gente consiga acessar todo o benefício que a criptoeconomia traz através das CBDCs para o mundo tradicional. Esse é um ponto interessante. Interoperabilidade entre o Pix e outros rails e os rails digitais. Então, esse é um problema muito interessante que muitos dos bancos centrais e comerciais estão querendo resolver, não só no Brasil, mas em outros países também. Isso também aumenta a adoção e a conveniência. Você levantou um ponto muito interessante, a tokenização de alguns ativos e torná-los parte do sistema de pagamento. Oscar, se você tem algumas reflexões sobre como tokenizar os ativos, esses ativos digitais, como você tokeniza os ativos físicos, o Brasil está trabalhando nesse tipo de iniciativa, tokenização por si mesma? Sim, a gente tem bastante atividade aqui no Brasil, até pela expectativa, né, dessa rede de liquidação, né, de ativos tokenizados que vai surgir a partir de 24, né? E com certeza a partir de 24 a gente vai entrar numa nova época, né, que é a da criação dos protocolos em si, né, inspirados no DeFi para rodar nessa rede, né? A princípio a gente está trabalhando aqui com ativos financeiros, né, mas os ativos financeiros tem essa grande expectativa da gente poder abarcar também nos nossos sistemas, né, e trazer essa automação e essa geração de valor para o cliente. Então, essas questões de energia, carros, imóveis, crédito de carbono, coisas não financeiras, no futuro vai ter uma intersecção sim com a rede do Real Digital. A gente vai ir passo a passo, né, até acompanhando a evolução da tecnologia para promover essa interoperabilidade que deve precisar, né, para fazer essa interação entre ativos não financeiros e ativos financeiros aqui no Brasil. Muito bom. Bom, nós falamos sobre os créditos e outros tipos de tokenização. Como você traz a educação dos clientes? Como é feito isso? Sobre a carteira digital e como você pode enfrentar isso de uma maneira mais responsável? Há iniciativas para promover essa educação e o que o Brasil está fazendo em relação a isso? Eu vejo já algumas frentes educacionais bem fortes em relação ao mundo de ativos digitais. Na própria Itaú Digital Assets, a gente tem uma frente de education, de educação, para os nossos clientes começarem a entender essa tecnologia, para quem ainda não está inserido na criptoeconomia, no mundo dos ativos digitais, entender um pouco o que são as carteiras, como que você usa as carteiras, como que você transfere, como que funciona o mundo do DeFi, e o mundo do CeFi. O DeFi é o Decentralized Finance, as finanças descentralizadas, e o CeFi é o Centralized Finance, né, as finanças centralizadas, que seria o nosso mundo tradicional financeiro, como a gente conhece há algumas décadas. O que se fala hoje é que a educação ela traz nossos clientes para o Hi-Fi, o Hybrid Finance, as finanças híbridas. E esse é o grande objetivo que a gente tem junto ao Banco Central e CVM, hoje, que é trazer para a população o conhecimento mais amplo sobre esses ativos digitais e como usá-los, né? É importante dizer aqui, Gomati, que um dos grandes gaps do mercado é exatamente o desconhecimento e a experiência para você usar
uma rede, como você tokeniza o ativo, como que você distribui esse ativo tokenizado. Então essas discussões estão acontecendo de forma muito intensa e o regulador ele tem trazido para nós aqui, enquanto agentes de mercado, que a nossa participação é muito importante junto a todos vocês para trazer adoção a essa nova economia, para o próprio real digital também. Isso deve acelerar a questão educacional. E também não esquecendo que tem a nova geração que já vem com essa questão das carteiras, dos tokens, muito viva dentro dele através do mundo dos games aqui, né? A gente vê no mundo dos games você tendo uma carteira com um token que remunera. Então já o hábito, a educação já vem do berço, a gente tem visto, né? Então essa nova população vai trazer, essa nova faixa etária vai trazer também para o mundo das finanças híbridas esse novo modo de operar dentro da carteira e também trazer os clientes para um mundo mais digital. Que interessante. Eu acho que você destacou as iniciativas, os pilotos que acontecem no mundo inteiro. Os clientes podem aprender como usar a moeda, como aperfeiçoar as carteiras, que tipo de proteção ao consumidor que eles têm se perder a chave, qual que é o plano de backup. Isso aí é um fator muito importante. E, ao mesmo tempo, também há pilotos que também vê a moeda digital e a aceitação. Tem muita educação, muito treinamento que está acontecendo nessa parte da Ásia, promovendo também o pagamento usando moeda digital. Eu tenho uma pergunta para o Oscar. Se você pudesse falar sobre o Banco Central, as moedas, essa emissão de moedas pelo Banco Central, moedas digitais. Então, como que os bancos comerciais protegem o depósito, o dinheiro que não está passando, né, na conta depósito, indo para o Banco Central, indo para as carteiras. Então, como que os bancos prestam esse serviço para os clientes, para acessar o capital, para pedir um empréstimo? Como que você está fazendo? Como que os bancos podem operar dessa maneira? Essa coexistência com bancos central, a moeda digital, servindo ao cliente, porque no final os bancos têm os clientes, eles conhecem os clientes, entendem os clientes. Então, como que os bancos protegem seus próprios negócios quando os CDs virem à tona e os tokens começarem a ser utilizados? Aqui no Brasil a gente está partindo de uma boa estrutura desenhada pelo Banco Central, né, baseados em CBDCs, né, voltado para o atacado, e os clientes do varejo atendidos pelo real tokenizado, né, que seriam as stablecoins sem assimetrias regulatórias, né. Então acho que esse arcabouço, né, e essas definições, né, vão garantir, né, toda a segurança, independente do papel, né, do mercado financeiro, né, seja do banco, seja do cliente, né. E isso aí foi todo um processo que a gente está tomando desde 2020 até 2022 e a atualização dessas expectativas do Banco Central em março, né. Então a gente está num caminho aqui bem trilhado, né, conhecido, né, de algumas formas. A gente tem mais desconhecimentos tecnológicos e a competição vai vir da questão dos protocolos, né. Então aqueles protocolos que forem mais eficientes para o cliente, né, que trazerem mais benefícios, eles realmente vão ser bem-sucedidos, mas também eles vão estar num ambiente completamente compartilhado, onde todos vão ter acesso a usar e tentar prestar o melhor serviço para o cliente com as melhores jornadas, né. Sim, eu acho que o senhor está certo. Os bancos já têm esses aspectos considerados e também tem essa disposição de construir uma solução tokenizada. O Banco Central tem a questão da moeda corrente para garantir que os clientes fiquem com elas, recebam seus serviços. Os clientes são servidos e têm produtos interessantes, serviços interessantes, além do que eles já fazem hoje. Eu acho que é interessante esse ponto. Vários bancos que já começaram a participar nesses experimentos
estão em alguns estágios. O seu banco, o banco de vocês aqui, fazem parte desses experimentos, onde achamos que vamos ter uma coexistência e deixamos um legado de negócios e produtos. Se eu puder fazer uma outra pergunta sobre que tipo de coexistência foi projetada, que vocês já encontraram em outras partes do mundo, Brasil. Eu queria trazer uma luz. Você falou então da interoperabilidade, como que a gente faz esse pagamento, cruzando fronteiras. Quais são os experimentos que tem nesse sentido em outros lugares? Bom, a gente tem participado pela Itaú Digital Assets de algumas alianças bancárias, de Bank Alliances pelo mundo, discutindo um ponto que o Oscar trouxe aqui, que é essa interoperabilidade, né? Qual rede utilizar, por que utilizar e para que utilizar. Se ela vai ser alvo de cross-border payment, como a gente falou aqui anteriormente, se a gente vai usar para outros tipos de troca interbancária. Então essas conversas têm acontecido. O que eu vejo, Gomat, é o Brasil muito mais avançado, até pelo aspecto regulatório, nessas discussões, né? E a gente consegue hoje levar para os outros players que a gente tem conversado sobre o tema a experiência do caso brasileiro, seja pelo piloto do Real Digital que nós temos participado, seja também pelos desenhos de user experience, de experiência do cliente, que você mesmo citou aqui, é um ponto muito importante, que é como que os bancos trazem todo esse legado de criar bons produtos para esse novo mundo das finanças finanças híbridas, né? Então, respondendo a sua pergunta aqui, acontece sim. Muita gente perguntando para nós aqui qual blockchain usar, por que usar e os aprendizados que a gente tem tido nessa fase inicial com o Banco Central, em nível de escalabilidade e segurança, principalmente. Mas eu não vejo no mundo ainda projetos tão desenvolvidos quanto que o Banco Central tem feito aqui com os participantes do piloto. Então, tanto os bancos quanto o regulador estão de parabéns com essa primeira fase. Ainda tem muita coisa para acontecer dentro do cronograma, e a gente vai ter mais respostas ao longo dos milestones do piloto do Real Digital. Eu acho que esse pagamento transfronteiras nos ajuda e facilita em termos de resultado, escalabilidade, em termos de eficiência, o que é mais importante, transparência. Eu acho que o Brasil também está passando nessa fronteira com essa experiência entre outros países. Alguns países na Ásia, na Índia, faz experimentos também, Emirados Árabes, facilitando esse pagamento transfronteiriço. Isso vai ajudar bastante e vai facilitar, sim, com certeza. Uma pergunta para o Oscar, uma vez mais. Em termos de regulatório, qual que é a função da agência regulatória? Em vários países foi adotado a cripto até certo ponto, mas voltando e tentando retirar essas fronteiras, como você acha que a agência regulatória vai usar? Vai ser mais uma perspectiva de Banco Central, de securities, nessa perspectiva? Como que eles oferecem proteção para o cliente final? Porque tem muita coisa desconhecida nesse espaço digital. Você tem alguma consideração sobre os reguladores, o que eles estão fazendo, como que eles vão levar esse assunto adiante? Com certeza cada país ele vai encontrar essa solução dentro das entidades regulatórias estabelecidas, né? Aqui no Brasil a gente está com um bom arcabouço legal, está muito bem dividido, bem claro, né? CVM, Bacen, e agora com a nossa lei de criptoativos, né? Aqueles que excluem essas duas entes já regulados, né? Vai cair nessa regulação da lei dos criptoativos. Então, acho que
com certeza o nosso cidadão aqui vai estar bem amparado, né, em caso de problemas, né, e com certeza vai tirar o melhor proveito dessas tecnologias, né, pela nossa organização regulatória aqui que está muito avançada. Sim, eu acho que todos os países, os regulatórios, estão muito envolvidos tentando encontrar o equilíbrio correto, promovendo a inovação e também protegendo o interesse dos consumidores. Os regulatórios, então, têm essa função primordial, muito envolvidos nesses experimentos todos. E eu acho que a gente chegou ao final dessa sessão. Para quem tiver, então, aqui uma consideração final, Oscar, você pode começar. Muito obrigado pela oportunidade aí, pela audiência, né, estando à disposição, né, qualquer contato que possa ser feito. E estamos na expectativa, já tem bastante gente lá no banco preparada aqui para encarar esse piloto aí com o Banco Central e com os outros bancos, né, e com a mentalidade fazer dar certo, né. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Oscar. Guto, as suas considerações finais. Bom, obrigado a todos que assistiram a gente. É um caminho que estamos todos juntos aqui para desenvolver o Real Digital. A gente vai precisar muito da participação de todos aqui, perguntando para nós, perguntando para o regulador, para que a gente construa isso junto. Queria aproveitar em nome do Itaú e da Itaú Digital Assets, agradecer a Tata e a Gomat pelo painel e a parceria aqui com o Oscar e o Banco Bradesco, que a gente está junto construindo o melhor da economia digital e tentando trazer da melhor forma possível nesses próximos 2 anos para que a gente tenha um lançamento com sucesso aí de uma das principais CBDCs no mundo. Muito obrigado ao Oscar, ao Guto, por essa sessão excelente. Obrigada pelos insights, ao público aqui, aos organizadores. Muito obrigada.